Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículos de 23 a 27. Hebreus 11, 23 a 27. Detalhes que mudam destinos. Hebreus 11, 23 a 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que de uma maneira graciosa, o Senhor abra os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua lei e entendamos a Tua vontade. Oramos em nome de Cristo. Amém. Assentem-se, por favor. Moisés foi, talvez, o maior líder do Velho Testamento. Esse homem liderou a saída do povo do Egito. Estima-se pelo menos 2 milhões de pessoas escravizadas pelo Egito, foram libertas e acompanharam Moisés, por meio de sua liderança firme e o poder de Deus sobre ele, a saída do Egito. Foi através de Moisés que Deus deu ao povo de Israel as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E também Deus usou Moisés como instrumento para que escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco. Moisés foi citado ao longo do Velho Testamento, e mesmo anos, séculos após a sua morte, continuou sendo lembrado. O próprio Jesus citou Moisés, o apóstolo Paulo citou Moisés. Sem dúvida, a figura desse homem foi marcante, e a sua liderança ímpar e louvável, destacável na história da nação de Israel. E nós temos muito a aprender com Moisés. Eu costumo dizer, irmãos, que só os tolos não aprendem com os vencedores. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Os tolos invejam, os tolos criticam, mas os sábios aprendem, os sábios observam os passos, qual é a estrada, quais as estratégias, o que é que torna essa pessoa bem-sucedida espiritualmente, por exemplo, e esse deve ser o nosso grande afã, uma vida espiritual abundante e bem-sucedida, porque o restante é consequência, irmãos, o restante vai a reboque, mas o mais importante é termos uma vida espiritual, abundante, bem-sucedida, com a graça e com a misericórdia de Deus. E nós observamos que a trajetória de Moisés é repleta de lições, é repleta de ensinos, e a mudança na vida de Moisés, essa crescente na vida de Moisés, esse crescimento paulatino e constante, essas experiências com Deus, os êxitos que teve, a vitória ou as vitórias que ele amealhou ao longo da vida, são resultados de alguns detalhes. Porque a vida, irmãos, a vida humana, ela não é feita necessariamente por grandes coisas. Nós não temos vidas extraordinárias, e a maioria esmagadora das pessoas do mundo tem vidas absolutamente comuns, vidas absolutamente simples.
Você quer viver uma vida extraordinária? Então você vai para Las Vegas, vai para Hollywood, vai ser artista de cinema. E você terá uma vida extraordinária no filme. O mundo acompanhou, nos últimos meses, a batalha nos tribunais do ator Johnny Depp com a sua esposa, também atriz. Não há nada de vida extraordinária. A vida humana, ela é, via de regra, feita de pequenas coisas, de pequenos detalhes. E feliz de quem observa os detalhes. Feliz de quem valoriza detalhes. Feliz de quem tira os olhos da vida extraordinária, que dificilmente terá, e põe os olhos nas coisas básicas, fundamentais, e empresta valor a essas coisas. Empresta valor a esses detalhes. Na vida de Moisés, esses detalhes mudaram seu destino. E como aprendemos com os vencedores, com os bem-sucedidos espiritualmente, esses detalhes certamente nos servirão nessa noite. Detalhes que mudam destinos. Primeiro detalhe na vida de Moisés, ele se conscientizou acerca de quem era. Ou seja, Moisés finalmente descobriu a sua identidade. O versículo 24 nos diz que, por fé, sendo já grande, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque no caso de Moisés, essa questão era muito importante. Você sabe que ele era filho de escravos hebreus no Egito. E diante de um edito real, que ordenava a morte de todos os meninos recém-nascidos, dos judeus, dos hebreus, no Egito, os seus pais elaboram um plano para fazer escapar da morte o seu filho pequeno, o seu bebezinho. Durante 3 meses, eles conseguem ludibriar e esconder as autoridades. Das autoridades o bebê, mas eles sabiam que isso não ia durar muito. E entendendo que seu filho corria um risco iminente de morte, eles colocam seu filho em um cesto com betume, para impermeabilizar o cesto, e colocam esse cesto lá no rio Nilo, ao sabor da maré do rio. E esse cesto vai sendo levado pelas águas até que a filha de Faraó, que está se banhando às margens do rio, vê aquele cesto, pedem que tragam o cesto a ela. Nós sabemos a história e ele se torna um filho adotivo. É claro que Miriam, irmã de Moisés, acompanhava o trajeto do cesto e, tendo identificado aquela intercepção ali, e o bebê nos braços da princesa, logo se apressa a oferecer os serviços de babá, que a sua mãe, a própria mãe do garoto, acabou sendo babá e cuidando dele nesses primeiros anos de vida, até que desmamado pudesse vir para o palácio. Chega um momento na vida de Moisés em que ele precisa se conscientizar e, de uma maneira definitiva, entender quem ele é, qual era a sua identidade. E ele tinha pelo menos 2 opções nessa história de identidade. Ele podia fazer de conta que era de fato filho da princesa, neto do rei, e viver a sua vida palaciana, inclusive entrando na linha de sucessão do reinado no Egito, e viver uma mentira. Ou ele podia admitir suas raízes, admitir suas origens, reconhecer e aceitar o sangue que corria nas suas veias,
ir viver no meio dos escravos, ser humilhado, ser alvo de violência e toda a violência que cerca a escravidão, perder a vida palaciana, mas viver na verdade. Irmãos, há momento na vida do crente que ele precisa reconhecer a sua identidade, a sua origem. Há momentos na vida do cristão em que ele precisa fincar o pé e tomar posição de viver uma vida na verdade e não na mentira. E não viver uma vida mentirosa. E não viver uma vida de faz de conta. E não viver uma vida que não corresponde à realidade. A origem dele era hebreia, o sangue dele era hebreu, a identidade dele era hebreia, e Moisés assume isso. Como quem diz, eu sei quem eu sou. E por saber quem era, ele passa a fazer escolhas. E quando a gente sabe quem a gente é em Cristo Jesus, quando nós assumimos a nossa identidade como filhos de Deus, nós começamos a fazer escolhas que entram em consonância com a nossa identidade e com a nossa posição. É por isso que a Bíblia diz que Moisés recusou, repudiou aquele título de filho da filha de Faraó, neto de Faraó, príncipe do Egito. Ele chegou ao ponto de decidir ser aquilo que Deus o fez para ser. Ele reconheceu a sua identidade. Irmãos, hoje está sendo muito difícil ser crente. Porque eu sou de uma época em que os crentes eram chamados de protestantes. Mas o protestante era protestante mesmo. Tinha umas coisas meio fora da realidade, mas eles assumiam a sua identidade. Hoje tem mulheres seminuas na mídia que dizem que são crentes. Hoje há jogadores de futebol que durante o jogo a boca é mais suja do que bueiro de rua e eles dizem que são crentes. Hoje há políticos que estampam as manchetes dos jornais mancomunados com esquemas de corrupção. Alguns deles que se dizem, porque não são, se dizem pastores, porque não são pastores. Do rebanho de Jesus, não são. Pastores do rebanho de Jesus estão cuidando do rebanho de Jesus. Eles não estão em câmaras de vereadores, nem de deputados. Quem quiser ser, seja. Mas pastor, deixa de ser pastor. Abdica da função e vai se envolver com isso. Mas pastor de verdade está atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus e não metido nisso. Então, essa posição de filho de Deus se banalizou tanto que qualquer um diz que é crente. E nós temos que assumir a nossa identidade. Não podemos ter uma vida dúbia. Não podemos tentar andar em dois caminhos e apaziguar as coisas. Porque o sucesso na vida espiritual é ser aquilo que Deus nos fez ser. É ser aquilo que Deus delineou para que fôssemos. É andar da maneira como um filho de Deus anda. Me lembro do nosso pastor Josué, inesquecível, e ele contava essa história do filho do rei. Lembram dessa história? O filho do rei que saiu do palácio, e ele tinha suas vestes reais, e encontra um grupo de crianças brincando na lama, e as crianças chamam aquele garoto para vir brincar com eles, e ele diz, eu não posso porque eu sou um filho do rei. E Salomão, no Eclesiastes, diz que nós devemos ter sempre as nossas vestes brancas. A nossa vida com Deus
e a nossa conduta de quem assume a identidade de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Segundo detalhe que mudou o destino de Moisés é não só que ele finalmente assumiu a sua identidade, mas também que ele assumiu a sua responsabilidade. Versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. E significa que aquele homem, ele decidiu ser aquilo que Deus queria que ele fosse, e que ele haveria de assumir a responsabilidade da sua vida e das suas decisões diante desse Deus. Moisés decide parar de culpar os outros, de parar. Ele podia ter algum tipo de sentimento de coitadinho e coisa do tipo, mas não, ele assume a sua identidade como filho de Deus, como hebreu. Ele sabe quem é o seu povo, e a partir disso ele vai sofrer as consequências dos seus atos, mas ele traz para si essa responsabilidade, e ele está disposto a assumir a responsabilidade e pagar o preço por isso. Porque, irmãos, tem gente que não vai a lugar nenhum, porque fica jogando a responsabilidade da sua vida nos ombros dos outros, nas costas dos outros. Fica culpando os outros. A culpa é de todo mundo, menos dele. E o filósofo existencialista Søren Kierkegaard dizia que, assim como existem doenças imaginárias, existem saúdes imaginárias. Tem gente que não tem problema, o problema é sempre os outros. Em vez de ele assumir a sua responsabilidade, ele se presta ao trabalho de ficar apontando o dedo para os outros. Então, vista a camisa da sua vida. Encare a responsabilidade que você tem. Pare de culpar os outros, pare de culpar os seus pais, pare de culpar o seu cônjuge, pare de culpar a sua igreja, pare de culpar o seu patrão, pare de culpar o professor na faculdade, pare de culpar os outros e assuma a sua vida. Eu preguei aqui sobre Pedro e os outros pescadores lavando as redes, limpando as redes, costurando, e Lucas diz, as suas redes. As redes eram deles, e eles assumiram a responsabilidade por limpar. Assuma a responsabilidade. Em vez de ficar jogando a culpa dos outros e se colocando como... Tem gente que gosta de ser vítima. Tem gente que gosta de se sentir coitadinho, pequenininho, tadinho de mim, essa autocomiseração. Para com isso. Mate a vida no peito. Assuma a responsabilidade. Pare de culpar os outros e pare de se sentir um coitadinho e uma vítima. Sabe por quê? Se você é filho de Deus, aquele que te salvou nunca se colocou como coitadinho. Nunca. Nunca. O Cristo que nos salvou não é um coitadinho e não se portou como tal. Enquanto o xingavam, enquanto gritavam a sua morte na cruz, ele disse, perdoa-lhes, ó Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não fazem ideia do que eles estão perdendo, eles não fazem ideia de quem eles estão rejeitando, eles não fazem ideia, a vítima são eles, eu não. Então, em nome de Jesus, tire essa roupa de vítima e assuma a sua vida. Que a Bíblia diz aqui, que Moisés assumiu a responsabilidade preferindo não ser chamado mais filho da filha de Faraó.
Deus nos deu essa liberdade de escolher. Você vai escolher ficar se martirizando, se culpando, se sentindo coitadinho, ou você vai encarar a responsabilidade e dizer, olha, é comigo e eu vou atrás, é comigo e eu vou lutar, é comigo e eu vou atrás para tentar reverter, é comigo. Para de esperar pelos outros. Em nome de Jesus. No versículo 23, Moisés era pequeno e seus pais o esconderam. Mas depois Moisés teve escolha. Quer dizer, quando os pais salvam Moisés colocando no cesto, irmãos, Deus guardou aquele cesto, porque Deus havia escolhido Moisés para ser o libertador. Mas quando Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó e sofrer as consequências da decisão que ele tomou em sua vida, Moisés escolheu a Deus. Moisés escolheu a Deus. Então ele deixou de lado essa coisa de ser adotado, essa coisa de ser hebreu, ele assumiu a sua postura como um servo de Deus. E assim viveu. E foi bem-sucedido. Terceiro detalhe na vida de Moisés é que ele determinou as suas prioridades. Versículo 26. A palavra de Deus diz que tendo por maiores riquezas. E isso nos dá a ideia de discernimento. Isso dá a ideia de ele medir o preço, o valor das coisas. Então, Moisés de repente parou e disse assim, olha, é mais valoroso abdicar da vida palaciana para voltar à origem como escravo, é muito mais valoroso, é muito mais prazeroso, vai ser muito mais valioso tomar essa atitude, essa decisão. Porque toda decisão tem um preço e não adianta, você vai ter que abdicar, você vai ter que renunciar. Quando você toma uma decisão aqui, ouvindo a palavra de Deus, você toma uma decisão de agradar a Deus em determinada área, pode ter certeza que isso envolve uma renúncia, isso vai envolver perdas. Você vai ter que abdicar de algumas coisas, entendendo que essas coisas não são mais preciosas do que agradar a Deus e efetivamente fazer a vontade de Deus. Então você precisa eleger as prioridades da sua vida, porque quando você tem prioridades, então você vai fazer renúncias, e elas têm um preço, mas aquilo que você está perseguindo tem muito mais valor, é muito mais precioso. E agradar a Deus, irmãos, é algo muito mais valoroso. E fazer a vontade de Deus, muito mais valoroso. Moisés basicamente sentou e pensou quais são os valores que vão reger a minha vida. Quais são as prioridades que vão reger a minha vida. E se eu pedisse para você fazer uma lista das 5 prioridades da sua vida, você tem isso na sua cabeça? Quais são as prioridades? É isso que norteia a tua vida. É isso que vai dizer o que você vai ter na sua vida e o que você vai abdicar da sua vida, recusar da sua vida, renunciar da sua vida. Para Moisés, esses valores eram claros. E se quando eu falei da lista de prioridades não veio nada na sua vida, na sua mente, então você deve se preocupar, porque você está à deriva no mundo. Então, o que te move? Quais são os valores da sua vida? O que você tem como tão precioso na sua vida que você, de maneira alguma, vai abdicar, não importa o que ofereçam para você? Tomara que Deus esteja no topo dessa lista. Tomara que Deus seja o número 1 dessa lista, porque é uma tragédia, uma vida sem valores, ou uma vida onde Deus não é a principal prioridade. O sistema de valores do mundo é diferente.
As prioridades para quem tem um coração no mundo são essas, vou dar a dica já. Seu coração está no mundo? Então deixa eu dizer para você. Primeira coisa, poder. Segunda coisa, prestígio. E o verso 24 fala de poder e de prestígio. Moisés abdicou disso. Outra coisa no sistema de valores do mundo, prazer. Versículo 25. O prazer do pecado, Moisés abdicou disso. Posses é outro ponto no sistema de valores do mundo, versículo 26. Moisés abdicou disso, deixou isso de lado, se afastou de tudo. E por quê? Porque ele tinha valores mais altos. Ele tinha prioridade. Sabe o que atrapalha demais o trabalho pastoral, irmãos? É quando a gente se vê diante de um crente cuja prioridade não é Deus e seu reino. Isso atrapalha tudo. Você fica olhando a pessoa, conversando e pensando, meu Deus, mas como está agarrado a essas coisas, Senhor, a coisas tão mais importantes do que essas misériazinhas, sabe? Tem gente que se apega a besteirinha, questiúnculas, a bobagenzinhas, e fazem um cavalo de batalha em cima daquilo. Você fala, Senhor amado, o reino não é prioridade dessa pessoa, meu Deus, é por isso. Ele tinha valores mais altos. Porque a Bíblia diz em 1 de João 2,17 que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Louvado seja Deus! Esse é um dos maiores problemas dos cristãos em nossos dias. Eles querem viver para Jesus e terem os mesmos padrões do mundo. E isso tudo ao mesmo tempo. E aí eu vi uma foto essa semana no Facebook. Aí tinha assim, pastores do passado. Os pastores de terno, gravata, Bíblia na mão, pregando. Aí tinha outra foto, pastores da atualidade, pastor com uma calça bem apertadinha assim, bem aqui na canela, bem apertadinho, rasgadinha a calça assim no joelho, ele todo malhado, todo fortão, pastores da atualidade. Eu fico com os pastores do passado. Não dá certo você misturar as coisas. O comprometimento com os padrões do mundo só nos faz miseráveis. Então nós precisamos dizer não, amém, irmãos? Nós temos padrões, nós temos valores, nós temos identidade. Então precisamos dizer não. Eu gosto muito daquela passagem de Neemias, quando Sambalate e Gesem o árabe mandam mensageiros até Neemias. Neemias está lá no andaime da obra, consertando o muro. Eles dizem, olha, eles estão chamando vocês para ir lá, para conversar. E aí Neemias diz assim, olha, fala para eles que eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso descer daqui. Isso para mim tem um significado espiritual extraordinário, irmãos. Nós somos nação eleita, nós somos povo adquirido, nós somos povo de Deus, uma nação santa. Nós não podemos descer, não podemos baixar o nível, não podemos nos nivelar a valores mundanos. Eu dizia hoje pela manhã na EBD, nós não podemos ser pró-aborto. Nós não podemos, irmãos. Uniões homossexuais querem unir-se, problema deles, questão deles, direito deles. Mas nós mantemos a nossa posição. Isso não nos torna homofóbico. Homofobia é uma doença categorizada pela psiquiatria. Gente que mata homossexuais, que agride homossexuais. E pessoas que matam homossexuais e agridem homossexuais têm que ser punidos, sim.
Nós não defendemos esse tipo de coisa. Bater em homossexual, xingar homossexual, matar, de jeito nenhum. Mas nós dizemos, o nosso padrão não é esse. Nós respeitamos você, embora não concordemos. Você nos respeita, embora não concorde conosco. E pronto, é isso aí. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós daremos conta da nossa vida, eles darão conta da vida deles, e é isso. Mas nós não vamos baixar o padrão. Nós não vamos abdicar dos valores. Nós não vamos. Eu achei que eu ia ouvir um amém para derrubar o templo. É que a cara brava do pastor dá medo. Moisés tinha pelo menos 3 valores fundamentais. Primeiro valor, os planos de Deus têm mais valor do que a popularidade. É o verso 24. Ele abdicou de toda a popularidade, Jesus. Às vezes o pastor recebe a chave da cidade. Jesus recebeu alguma vez a chave da cidade de Jerusalém? O apóstolo Paulo recebeu a chave da cidade de Antioquia, cidadão de Antioquia. Alguma vez? Um outro valor que Moisés tinha como muito caro, a fidelidade a Deus tem mais valor do que os prazeres. Verso 25. Ele preferiu ser maltratado, irmãos, porque ele tinha valores. O terceiro valor importante para Moisés, a paz de Deus tem mais valor do que as posses. Versículo 26, seu coração está no dinheiro, pois você é um idólatra. A Bíblia diz que Mamon é Deus, é um Deus. Você ama dinheiro, vive em função de dinheiro, briga por causa de dinheiro, tem o coração no dinheiro. Saiba que o dinheiro não é neutro, ele é um ídolo, Jesus disse. A paz de Deus é mais importante do que posses. E eu prefiro tomar água mineral do que tomar água de torneira, tá, irmãos? Não estou dizendo que eu jogo dinheiro fora, não. Mas o dinheiro não me possui, em nome de Jesus. Eu sou possessão de Deus. Deus é meu Senhor, e não o dinheiro. Ele rejeitou as medidas do mundo, e os prazeres do mundo, e os tesouros do mundo. Ele desistiu daquilo que gastamos nossas vidas tentando conseguir. Ele desistiu disso. E por que desistiu? Verso 26 diz: porque tinha em vista uma recompensa. O que você vislumbra na sua vida? Moisés vislumbrava uma recompensa que vem das mãos de Deus. E por isso, irmãos, ele viveu sobre esses valores. E foi bem-sucedido. E foi vitorioso. Ele aguentou firme durante as 10 pragas, 1 ano de pragas. Ele ficou firme diante daqueles bebês chorões do deserto, durante a caminhada, nos 40 anos. Porque ele via o invisível. Porque ele tinha os seus olhos no invisível. Como é que você desenvolve esse tipo de resistência? É olhando para onde Deus quer que nós olhemos. Irmãos, Deus tem pesado meu coração já há anos. E eu tenho compartilhado com vocês. A nossa igreja é uma igreja operosa, é uma igreja frutífera, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu tenho sempre a sensação de que nós podemos fazer mais. Muito mais. Nós somos uma igreja forte longe. E podemos ser uma igreja ainda mais forte perto. Muito mais forte perto. E com o objetivo de ver vidas salvas. É isso que importa. O resto é coisa de menino. A vida é decidida nos detalhes. Então preste atenção. Porque os pequenos detalhes é que compõem nossa vida.
Olha para eles hoje, em nome de Jesus. Presta atenção neles. E avalia se esses detalhes têm te conduzido para o centro da vontade de Deus ou têm te afastado do centro da vontade de Deus. Domingo passado eu preguei uma mensagem aqui que fala de bênção. De um Deus para quem nunca é tarde. E que Ele pode intervir na nossa vida, independentemente do tempo ou da circunstância. E eu sei que todos nós, inclusive eu, recebemos essa mensagem de braços abertos e felizes. Mas quando ouvimos uma mensagem que nos chama para renunciar ao pecado, agradar a Deus, que nos chama a dizer, Jesus é o meu Senhor, que nos chama para olhar para as coisas espirituais e não para as coisas materiais, que nos chamam a buscar uma maturidade espiritual e não uma meninice espiritual. Talvez corações não se abram assim, de tão boamente. Mas a minha oração é que hoje nós vejamos uma multidão chegando diante de Deus e tomando decisões nesses detalhes que mudam o destino da gente, que mudam a vida da gente, que transformam a vida da gente para melhor, para melhor, para melhor. Tem gente que me ouviu aqui que é um visitante crônico, né? Nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Gente que assiste a transmissão, gosta da transmissão, gosta dos hinos do culto, nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Pois Deus te convida também para andar com Jesus. E para viver essa vida vitoriosa na presença de Jesus. E que hoje à noite nós possamos decidir por esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus está aqui, Ele falou conosco. Deus está nos chamando para assumir nossa identidade. Deus está nos chamando para rever nossas prioridades. Deus está nos chamando a atenção. E que decisões nós vamos tomar? Nós vamos abrir o coração? Ou nós vamos nos endurecer? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem alguém aqui que foi tocado por Deus? Eu sou um crente em Jesus. Eu fui tocado por Deus, eu estou tomando decisões. Deus tem nos chamado, e não só através dessa mensagem. Hoje de manhã Deus falou conosco da mesma forma. Deus tem falado conosco. Deus está nos chamando, irmãos. Então escolha Deus hoje. Amém, amém. Amém, 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 glória a Deus, na galeria, amém, glória a Deus, amém, louvado seja Deus, amém, Deus está nos chamando. Moisés escolheu a Deus, escolha a Deus, em nome de Jesus. No coral tem pessoas assim, amém, glória a Deus, amém, amém. Isso envolve abrir mão, isso envolve abdicar de certas coisas, mas que seja. Se é para o meu destino ser mudado, se é para Deus mudar a minha vida, pois eu abro mão, porque não tem nada mais valoroso do que isso. Tem mais alguém assim, crente, precisa de oração? Deus abençoe, amém. Tem alguém aqui que não é crente em Jesus, que não conhece Jesus, mas entende a necessidade de Cristo? Você quer entregar sua vida a Jesus? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Deus te abençoe, eu vi sua mão. Mais alguém, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão, nós vamos orar por você também. Tem alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus, nós vamos orar por você. A música está tocando e nós vamos orar. Ó Deus, abençoa esse momento. Que o Teu Espírito Santo, e somente o Teu Espírito Santo, conduza vidas ao altar do Senhor. Ó Deus, nós pedimos isso porque amamos o Senhor, queremos agradar o Senhor. Nós oramos que seja assim em nome de Jesus.
Continue de cabeça baixa. Deus falou com você. Você levantou sua mão ou não? Você está tomando decisões. Levante-se agora e coloque-se aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se você não vem, fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu lamento muito você não vir, sinceramente. Eu tenho pena até, muito sinceramente. Mas saia do seu lugar, você na galeria, sai do seu lugar. Você que levantou a mão para aceitar Jesus, sai do seu lugar, encha-se de coragem, não tenha medo. Deus quer transformar a sua vida. Levante agora, em nome de Jesus, e venha à frente, em nome de Jesus. Não tenha medo não, não tenha receio. Sai do seu lugar, vem aqui. Galeria do coral, podem descer. Se você não vem, baixe a sua cabeça e ore por nós. Mas se Deus falou com você, saia do seu lugar em nome de Jesus. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar vidas. Deus quer mudar destinos nessa noite. A música continua e as pessoas vão chegando. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está agindo. Glória a Deus.